A paz seja convosco, tudo bem, meus irmãos? Quero convidar você neste momento a estar refletindo comigo na palavra do Senhor, no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 18, versículo de número 18 até o 24, que é um texto bastante conhecido que vai falar sobre o jovem rico. Aleluias. Lucas 18, versículo 18 diz o seguinte: certo líder judeu indagou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Questionou-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Ao ouvir isto, exortou-lhe Jesus: contudo, algo ainda te falta. Vende tudo o que tens, reparte o dinheiro entre os pobres e ganharás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Ao ouvir essas orientações, o jovem entristeceu-se muito, porque era riquíssimo. Jesus, observando o semblante abatido daquele homem, exclamou: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que possuem muitas riquezas. E quando eu falo que este é um texto bastante conhecido, porque no prosseguimento desta passagem nós vamos encontrar aquela frase bastante conhecida, quando Jesus vai dizer que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E talvez você pode estar se perguntando se os ricos não entrarão no reino dos céus, e não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo apenas que o rico ele tem maior dificuldade em reconhecer a Jesus como seu único e suficiente Salvador, abrir mão das suas riquezas, deixar de confiar apenas em suas riquezas e passar a confiar no Senhor. Por isto que existe a dificuldade dos ricos entrarem no reino dos céus, por confiarem muito mais nas suas riquezas e não conseguirem confiar suficientemente no Senhor. É um texto muito interessante, ele nos permite esta reflexão da abnegação que aquele rapaz ele teria que passar, que ele teria que se submeter para alcançar o reino de Deus. É interessante esse diálogo entre o bom mestre, o rei dos reis e senhor dos senhores e aquele jovem, porque o jovem justamente destaca que ele cumpria os mandamentos, ele conhecia a lei, era cumpridor da lei, mas por não conseguir abdicar e amar menos as suas riquezas do que ao Senhor, ele deixou de alcançar a sua salvação. Ele deixou de estar junto com o mestre, ele deixou de ter a sua vida transformada. Como eu disse, é um texto bastante conhecido. Mas todas as vezes que eu me pego lendo este texto, uma pergunta que eu me faço é a seguinte: por que Jesus não falou nada depois? A gente fica se perguntando, provavelmente quando a gente pega para poder imaginar essa cena, a gente observa aquele jovem contristado por toda a riqueza que tinha, e se afastando de Jesus, indo embora porque não queria abrir mão da sua riqueza e dá-la aos pobres para seguir a Jesus. Nós não sabemos aqui se Jesus queria ou não de fato que ele vendesse tudo. Tudo indica que sim, né? Mas é uma coisa que nós poderemos perguntar a Jesus quando chegarmos lá na eternidade, qual era a intenção que ele tinha para com esse jovem, se era apenas um teste, se era apenas real. Mas não é isso que vem ao caso. O que vem realmente ao caso é que aquele jovem estava indo embora e Jesus nada disse. E por que Jesus nada disse? Porque Jesus ele nos deu liberdade. Jesus ele nos trouxe a liberdade verdadeira. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meu amigo, pastor presidente Dixon, ele fala uma coisa muito interessante, que nós somos livres até para pecar. E por causa desta liberdade que temos, Jesus olha para aquele jovem, vê que ele fez uma escolha equivocada, mas não o interpela, não o impede de ir, não insiste para que ele ficasse, de maneira nenhuma, porque ele nos trouxe liberdade. Ele entende a liberdade do homem e a liberdade até para não estar na sua presença.
Nós temos essa liberdade. Só que, como Paulo vai dizer, nós não devemos usar da liberdade que temos para a libertinagem, né? Para fazermos coisas que não agradam ao Senhor. Cristo nos fez livres. Jesus disse uma coisa bastante interessante: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele quer que nós o procuremos por livre e espontânea vontade, de maneira voluntária, por iniciativa nossa que Ele quer que nós possamos ir em direção a Ele. Porque tudo que é forçado não é verdadeiro, não é de maneira nenhuma. E Ele sabia disso, e por isso que Ele sempre faz o convite. Todas as vezes que nós vamos ver Jesus convidando pessoas, falando com pessoas, interpelando as pessoas para que possam aceitar a sua mensagem, é por livre e espontânea vontade. Isso nos faz lembrar, por exemplo, uma profecia que foi entregue a Zacarias lá no Antigo Testamento, quando foi-lhe revelada acerca de Zorobabel, que ele fala o seguinte, que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Então nós precisamos entender que as pessoas elas têm a liberdade para estar na presença do Senhor ou não. Vão colher os frutos positivos ou negativos disso, mas têm liberdade. Então, quando nós observarmos pessoas que não querem estar na presença do Senhor, nós precisamos respeitá-las, assim como Cristo respeitou. Nós precisamos orar, nós precisamos interceder por essas pessoas, nós precisamos clamar por essas pessoas, como o Tiago vai dizer, que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, mas precisamos sim respeitar, porque não somos nós que convencemos essas pessoas dos seus pecados, que convenceremos as pessoas a mudarem de opinião, que convenceremos as pessoas a mudarem a sua postura. Não! É o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso Cristo permitiu com que aquele jovem fosse embora, sem ficar insistindo com ele para que permanecesse. Assim como Adão teve liberdade também para pecar contra Deus. Deus poderia muito bem tê-lo impedido, mas o livre-arbítrio, que muitos insistem em dizer que não existe, está aí justamente por isso. Deus ele não nos fez de maneira autônomas, como se fôssemos robôs programados, não. Ele nos deu essa liberdade para que nós pudéssemos escolhê-lo deliberadamente. Porque se não fosse assim, o nosso amor não seria verdadeiro, não seria genuíno se nós tivéssemos o interesse de retornar para o Senhor. Por isso que Cristo permitiu que aquele jovem se fosse e nada disse. Por causa da liberdade. E essa liberdade que Ele trouxe para as nossas vidas, que Ele quer oferecer a mim, que Ele quer oferecer a você. A verdadeira liberdade. Por isso que todas as vezes nós vamos ver Jesus dizendo: vinde, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Vinde a mim, que eu farei de você pescador de almas. Vinde e segui-me. Jesus nos convida. Convida. Não insiste? Não, de maneira nenhuma. Não obriga? De maneira nenhuma. Ele convida. E nós somos livres para aceitar ou não. Mas aqueles que, diferente daquele jovem, se dispõem a abrir mão de suas riquezas, abrir mão daquilo no qual eles confiam para seguir ao Senhor, certamente colherão frutos preciosos dessa escolha. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, que Deus possa te ajudar a utilizar muito bem a liberdade que Ele te concedeu na cruz do Calvário. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Fique na paz.